Olá, muito bom dia. Entra no ar o programa Mundo Real, o programa da Igreja Viva 24 horas. Aqui em Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil, 6322, bem no bairro Sarandi. Eu quero convidar você para hoje, sábado, às 19h30, nós temos uma grande campanha na nossa igreja, que é a campanha do Socorro Urgente. Se você está precisando de um socorro de Deus em qualquer área da sua vida, a Bíblia apresenta ele como nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Jesus, ele se importa com você. Nós estamos numa campanha desde segunda-feira e termina no domingo às 19h30. Você é o nosso convidado especial. Eu quero mandar um abraço para todos os membros da Igreja Viva 24 horas, que são os patrocinadores desse programa. Um forte abraço para vocês. E amanhã, domingo, nós temos uma reunião muito especial às 10 horas da manhã. Você que quer ouvir a palavra de Deus, conhecer o Evangelho de Jesus extraído das Escrituras Sagradas, é o nosso convidado especial com toda a sua família para participar de uma de nossas reuniões. E eu quero chamar a atenção de Sapucaia do Sul, região de Sapucaia, ali Esteio, São Leopoldo. Eu, juntamente com pastores e missionários, estaremos numa reunião imperdível em Sapucaia às 18 horas de amanhã, domingo. Fica no auditório Vanessa Seconete, na Avenida João Pereira de Varga, 2843, no bairro Nova Sapucaia, em Sapucaia do Sul. Significa que amanhã, pastores, missionários, obreiros estarão orando por você. Eu quero deixar o telefone da Igreja Viva 24 horas, que é o 3364-4207, para maiores informações. Nós queremos orar por você. Canoas, Sapucaia, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, todos são nossos convidados especiais. Eu quero dizer que o programa de hoje está imperdível. Nós vamos conversar aqui com um casal, o Ronildo e a Yara, que há mais de 10 anos conheceram a Igreja Viva 24 horas e encontraram Jesus Cristo. Nós vamos ouvir um pouquinho a história de uma mulher que sofreu por muitos anos com uma forte depressão e uma calamidade que aconteceu na vida deles. Eles tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Não saia daí, você vai conferir agora um vídeo de uma jovem que foi liberta e já já nós voltamos para conhecer a história desse casal. Quando eu conheci Jesus, eu estava numa fase bem complicada da minha vida, se não a pior, né? Mas foi bem difícil para mim, porque eu estava com depressão, estava com síndrome do pânico e estava totalmente perturbada mesmo. O máximo que eu fiquei dentro de um quarto foi um mês. Eu não vi o tempo passar, eu não tinha noção que já era um mês que tinha passado e eu estava na mesma situação ali. E aí eu comecei a fazer clínicas na igreja, onde foi que me ajudou muito. Que aí eu consegui abrir meu coração, conversava com as pastoras, com as missionárias, e foi quando as coisas começaram a vir à tona, assim. Eu comecei a ir na raiz do problema, que o médico não conseguiu fazer, Jesus conseguiu fazer. Aquela vontade já, de não usar a medicação já começou desde o primeiro dia que eu vim na igreja e aceitei Jesus. Então, eu cheguei em casa no mesmo dia que eu aceitei Jesus, e aí eu olhei para a caixinha do Rivotril e disse, não, hoje eu não vou te tomar. Hoje em dia é uma grande vitória, cada vez que eu me olho no espelho eu disse, venci, mais um dia que eu venci, né? A minha vida foi transformada, a vida de muitos jovens dentro da igreja foi transformada, a vida de muitas pessoas foram transformadas. A gente conheceu Jesus, um Jesus que ama, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Então, um Deus que eu nunca tinha ouvido falar da maneira que eu escutei na Igreja Viva, assim. Como Deus faz na minha vida, Deus já fez na vida de outras pessoas e Deus vai fazer muito mais, né? Na vida de outras pessoas que vão vir também. Deus mudou toda a minha história. Deus mudou a história da Manuela
e Deus quer mudar a sua. Eu estou aqui nos estúdios do programa Mundo Real com o Ronildo e Yara, um casal que hoje eles residem em Porto Alegre, mas nós nos conhecemos em Canoas. Um bom dia, Ronildo, bom dia, Yara, um prazer receber vocês aqui. Bom dia, pastor André. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela vida do nosso reverendo, pastores e missionários da Igreja Viva 24 Horas, aonde a gente encontrou a solução para a nossa vida. Yara, antes de entrar na solução, nós vamos tentar mostrar para quem está em casa assistindo o programa Mundo Real. Nós nos conhecemos numa situação muito delicada da sua vida e eu queria começar pelo Ronildo. Ronildo, você lembra do nosso primeiro encontro, como foi? Lembro, pastor. Lembro como foi. Foi num sábado de manhã. Eu estava saindo de casa e me lembro quando o senhor bateu no portão oferecendo uma oração da Igreja Viva 24 Horas. E depois dessa oração, Ronildo, eu lembro que a sua casa estava muito cheia, nós não nos conhecíamos. É o trabalho de evangelismo que a nossa igreja faz de casa em casa. E a oração foi aceita. Para minha surpresa, a casa estava cheia. Era festa ou era comum a família se reunir? Como é que era? Era uma situação complicada. Naquele momento, a casa estava cheia porque nós estávamos em torno da Yara. Nós nos revezávamos para poder ter um cuidado especial com ela. Não era festa? Não era festa nenhuma, não. Então estavam reunidos. O que ela tinha, Ronildo? Ela tinha uma profunda depressão e mais algumas coisas espirituais que nós não sabíamos o que era, né, pastor? Por exemplo, o que acontecia com ela? Ela tinha um problema que às vezes nós estávamos conversando, daqui um pouco baixava um santo nela que dizia que era o pai dela, que conhecia a família de uma maneira íntima, e aquilo ali nos assustava, né? Nós não tínhamos como achar uma solução, achar um caminho para aquilo ali, e acabávamos muitas vezes recorrendo às pessoas que estavam à nossa volta, né, pastor? Era bem complicado. Agora, Ronildo, nesse período vocês não tinham ligação com a igreja evangélica nenhuma. É importante deixar bem claro isso. Não, com igreja evangélica nenhuma. Nenhuma. Apesar de eu ser criado num lar cristão, meu pai sempre foi da igreja, mas não era uma coisa cotidiana na igreja. Praticada, né? Praticada, aquele processo de libertação. Aquilo ali tudo para mim era novidade. Na nossa igreja não tinha isso. E aí, Ronildo, vocês ficavam em volta da Yara porque ela tinha esse problema, essa situação? Era uma coisa assustadora, né? Porque a gente ouvia coisas que era compatível com a família dela e essa manifestação nela acontecia de que forma? Ameaçando às vezes querendo ir na casa do irmão dela, saía dela, passava para a mãe dela. Era uma situação muito complicada. Como é que a família encarava isso? Pastor, chegaram ao extremo de quererem internar a Yara, né? Foi ao extremo, eu não deixei. Nós encarávamos da forma que o médico nos orientava. Era consulta com psicólogo, com psicanalista, no clínicas direto. Toda semana Yara ia ao clínicas. E o resultado? O resultado se tornou uma coisa cotidiana que para nós virou normal, mas para ela era muito sofrimento. Então já havia uma aceitação da parte de vocês ou... Acaba aceitando porque aquilo ali virou uma rotina, o sofrimento virou uma rotina, né? Diz que o ser humano se acostuma com tudo, né? Nós, da volta dela, nos acostumamos com essa rotina, mas dentro dela, graças a Deus, ela não aceitava isso. E aí, Yara, agora Sim, passando senhor. aqui para essa história dolorosa, eu lembro que me atenderam no portão, Sim, senhor. receberam uma oração, e quando eu dei a mão, juntamente com a sua família, para fazer uma oração por vocês, e fica claro lembrar que eu não conhecia esse casal. Nunca os vi na minha frente. E aí, o grupo de evangelismo de casa em casa, que todo domingo os jovens se reúnem às 15 horas para essa evangelização, nós batemos na casa dele. Quando eu fiz a oração, eu ouvi um barulho, que eu fechei o olho e quando eu vi, a Yara estava caída no chão. Ou seja, aquilo que acontecia entre família aconteceu no momento da oração. Sim, e você senhor. lembra o que aconteceu, Yara? Ou
Você acreditava nisso? Você sabia o que era isso? Não, senhor pastor. Naquele momento, eu estava vivendo cheia de remédio, de medicações. Era uma coisa que para mim não me importava o que a família fazia, eu só queria dormir, só queria ficar trancada num quarto escuro. O sol, a claridade doía os meus olhos, eu não podia. Então foi um momento assim de muita tristeza, porque quem sofre de depressão sabe do que eu estou falando. É muito horrível. E nesse meio tempo, ali quando eu passei pela primeira oração, eu me lembro que depois eu senti um certo alívio. E aí então eu comecei a buscar. Ô Yara, antes da busca, eu queria só assim saber, você era uma pessoa ocupada, trabalhava, porque às vezes as pessoas querem ligar a depressão com desocupação. Vai caçar alguma coisa para fazer que isso passa. Eu sempre soube que você é uma empresária, dona de um salão de beleza, inclusive um salão de beleza de tradição na Cidade Baixa aqui, né, em um dos bairros da capital. E você era ocupada, você trabalhava. Sim, senhora. Tenta falar isso para quem está em casa ouvindo. Eu sempre trabalhei, né? Muitas vezes eu lutava muito contra a depressão, muitas vezes eu ia chorando, lutando, muitas vezes eu chegava lá no salão e não conseguia nem atender as minhas clientes. Tem muitas delas, como me disse uma ontem, que são testemunhas dessa minha história. Então eu lutava, eu tentava ir trabalhar, só porque eu chegava lá eu não tinha condições, porque a depressão era muito forte. E o que fazia, Yara? Aí eu chorava muito, não queria viver, não queria tomar banho, não queria ter contato com as pessoas, eu vivia ali no meu mundo isolada. E a hemorragia foi nesse período ou foi depois? Porque eu lembro que você também sofreu com um problema de hemorragia muito grande. Sim, senhor. Eu tive o problema de hemorragia, onde desencadeou em função de muita medicação também. E aí era outro problema que eu tinha. Fazia vários exames, tomava a medicação, nada dava certo. Sim, gente, senhora. Pelo amor de Jesus Cristo, o programa, nós não estamos brincando, nós estamos falando verdade. A Yara é uma pessoa que, se você for ali na Cidade Baixa, perguntar pela estética do Carmo, todo mundo conhece a história da Yara. Né? Tem clientes ali, quantos anos no salão de beleza? 16 anos. Há 16 anos no salão de beleza. Né? Um pessoal que não caiu de paraquedas, está contando uma história. Inclusive, né, Yara, tem amigas suas que estão assistindo o programa agora. Com certeza. E elas sabem que isso é fato, aconteceu contigo. Com certeza. E a Yara, quando ela chegou à igreja, esse encontro que nós tivemos com ela, nós desafiamos a Yara. Yara, você pode mudar de vida se você conhecer uma pessoa, um médico, que é o médico Jesus de Nazaré. E foi o que nós apresentamos para a Yara. Nós não apresentamos para ela religião, nós não apresentamos para ela algo paliativo para solucionar um problema por um tempo, não. Nós apresentamos para ela Jesus. E esse Jesus que a Yara conheceu é o Jesus que esse programa quer apresentar para você que está em casa. Jesus, ele quer, pode e muda a vida de quem se entrega, de quem se lança. Por isso, que em Mateus 11:28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a Yara conseguiu chegar na igreja, conhecer Jesus e tudo mudou. Antes de falar da mudança, Ronildo, eu queria que você recordasse, teve um período crítico na vida dela, que eu fui chamado para orar por ela, porque ela estava trancada dentro de um quarto, aqui no centro da capital. Aqui no centro. Nós mudamos de Canoas, fomos morar no centro, e por várias vezes, né, a pastora, ela tentou suicídio. E tinha uma coisa interessante que me incomodava muito, que ela tinha muita dor de cabeça e chorava demais, um choro deprimente. Tomava remédio. Tomava remédio. Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para tudo. E referente ao que o senhor está falando, foi um dia que eu estava no escritório,
se eu me recordo bem, e a gente foi resgatar ela, que ela estava mal, estava em casa. Inclusive tivemos que arrombar a porta, se eu não me lembro. Eu lembro. Né? Tivemos que arrombar a porta. E a Yara estava lá. Ela vivia assim, pensando, maquinando suicídio, não gostava de viver. E a gente, depois que conheceu a igreja, teve essa mudança da água para o vinho. Foi uma coisa que... eu fui morar, por acaso, em Canoas durante um ano. E hoje eu vejo que não foi por acaso. Foi para que acontecesse o encontro com a Igreja Viva, o encontro com Jesus. Que apesar de, às vezes, as pessoas estão dentro da igreja, mas não tem aquele encontro com Jesus. E nós tivemos essa felicidade de ter que sair do centro, que a gente sempre morou na Cidade Baixa, morar um ano em Canoas, para poder encontrar a Igreja Viva lá através do Senhor, né? E através da visão que Deus deu ao nosso reverendo, que eu quero agradecer ao Senhor, agradecer ao reverendo, louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, né? Que é um trabalho de doação, de entrega, evangelismo, uma coisa muito importante que salva almas de uma forma gratuita, por compaixão, por amor, por gratidão. É verdade. Yara, Sim, senhor. então quer dizer que você viveu esse drama na sua vida Sim, e senhor. tem histórico na sua família de pessoas com depressão, ou só você passou por esse vale? Não, a minha família toda. É. A minha mãe, meu irmão sofria de síndrome do pânico, um deles síndrome do pânico, o outro com depressão também, né? Onde a gente tomava várias medicações, né? Tinha vezes que um tomava o remédio do outro para ver se funcionava melhor. É mesmo. Sim, senhor. Yara, vocês tocaram no assunto, o Ronildo comentou sobre a manifestação de um espírito que tomava conta do seu corpo. Vocês tinham noção do que significava isso, o que era isso? Existia uma resposta clara, não versões, né? Porque algumas pessoas até dizem assim, lá na igreja fulano vai lá e é pago para cair. Isso aconteceu contigo? Você foi paga? Você sabia o que era isso? Não, senhor pastor. E hoje eu sempre peço perdão a Deus porque eu fui uma pessoa muito crítica. Para mim, igreja, principalmente evangélica, era coisa de louco. E hoje eu peço perdão a Deus porque... Ficou louca. Porque eu sei que isso não é verdade, né? A gente recebe a cura mesmo pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus entra no nosso coração e faz a transformação, faz a cura. E não é nada pago, não. Você sabia que era espíritos malignos? Você conhecia isso? Não, senhor, não conhecia nada, não sabia nada e ficava, muitas vezes, quando eu passava pelaquela situação, muitas vezes eu até ficava feliz porque eu pensava que era o meu pai que estava ali comigo. Sim, senhor. E isso não tem base bíblica. Olha que, eu até comentei aqui antes de começar o programa que pena que nós temos só meia hora. Mas se você for na Igreja Viva 24 horas, nós vamos mostrar à luz da Escritura que ninguém que morreu volta. E isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia, a Palavra de Deus. A Yara está aqui e foi vítima de maldição. E quando que tudo mudou, Yara? Quando eu conheci Jesus, onde a Igreja Viva 24 horas, né, pastor, como o senhor falou aí, tem um trabalho de evangelização muito forte, aonde a gente teve a oportunidade de chegar até a igreja, conhecer Jesus e ter a vida transformada. Agora, Yara, para ser bem, assim, a gente ser bem transparente, foi uma luta que você teve que enfrentar no início. Sim, senhor. Mas a vitória era garantida e é certa. A vitória é certa, com certeza. Foi uma luta, né? Com certeza. Um combate. Sim, senhor. Por quê? Até você chegar à igreja. Porque eu não acreditava, né, pastor? Eu era muito crítica, eu não me entregava. Acontecia situações para você não ir à igreja? Sempre. Sempre acontecia algo que eu não conseguia. Se eu me programasse, hoje eu vou, o carro estragava, alguém passava mal. Sempre acontecia algo que para a gente não chegar. E aí, mas o interessante é que com tudo isso eu fui aprendendo. Muitas vezes cheguei na igreja chorando, pedindo ajuda, e o Senhor muitas vezes, junto com os missionários, sempre me falavam que era para mim lutar, que isso ia passar, e muitas vezes eu não acreditava, mas aí Deus me mostrava que as coisas estavam mudando, e eu passei a acreditar, passei a fazer parte e tive a minha vida transformada, graças a Deus. A parte da hemorragia foi em que circunstância?
Aí tudo junto com a depressão, pastor. Passou. Sim, Como senhora. foi a cura da hemorragia? Na hora. Eu ia no médico, né, e fazia os exames e trocava remédio, fazia eco disso, eco daquilo e nada funcionava. E eu lembro que um dia eu cheguei lá e, né, ouvi a pregação e eu cheguei para o senhor no final do culto e disse, pastor, eu não aguento mais. E ele disse, você crê que Jesus pode te curar agora? E eu disse que sim. O senhor colocou a mão na minha cabeça, eu fechei meus olhos e quando eu cheguei em casa eu não tinha mais nada. E desde aquele momento, nunca mais eu sofri de hemorragia. Curada. Curada. Jesus curou. Com certeza. Meu amigo. Você que está nos assistindo, toma uma decisão de fé. Nós queremos orar por você. Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Amanhã nós temos às 10 horas da manhã a reunião da palavra e à noite reunião de milagres. Jesus, ele quer e pode realizar milagres na sua vida. Se você está em casa e tem dúvida de que demônios existem, que isso é conversa de pastor, que isso é tudo conversa fiada, as pessoas são pagas, já parou para pensar na oração do Pai Nosso? Em uma das petições que Jesus diz assim, olha, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa petição que Jesus ensina os discípulos no contexto da oração do Pai Nosso, ele ensina os discípulos a pedir proteção contra o mal. Significa que Jesus está denunciando a presença do maligno, a presença do mal. Por isso que na oração do Pai Nosso ele diz, livra-nos do mal. E foi o que aconteceu com a Yara. Yara, mulheres que estão em casa assistindo o seu depoimento, o seu testemunho, e estão deprimidas, sem força para sair de casa. Você um dia esteve assim, sim, e hoje você está aqui contando a cura. O que elas precisam fazer, Yara? Quero dizer para você que está em casa, que está nos assistindo nesse momento, dê um basta nessa depressão. Diga para você mesmo que você não quer mais isso. Pegue seu telefone e ligue agora para a Igreja Viva 24 horas que você vai receber toda a ajuda. Vão apresentar para você esse Jesus. Nós queremos apresentar para você esse Jesus que transforma a vida das pessoas. Esse Jesus que cura. Esse Jesus que me curou de depressão, me curou do sofrimento de hemorragia, e também me curou de um tumor de hipófise, aonde eu me tratei por 12 anos no Hospital de Clínicas, aonde os médicos diziam que seria um problema tratado com a base de tratamento ou que a cura não tinha, ou com cirurgia, mas sempre cirurgia de risco. Então eu quero dizer para você que esse Jesus me curou também desse tumor. Hoje eu era uma pessoa que andava com uma maletinha de medicações, onde eu tomava um de manhã, um de tarde, um à noite, várias medicações. Então eu quero dizer para você que hoje eu não tomo mais nada. Hoje quem cuida da minha vida é Jesus. E eu quero dizer para você que se você se entregar, se você acreditar, se você tiver fé, ele transforma a sua vida hoje. É no momento que você se entregar, no momento que você receber essa oração, ele vai transformar a sua vida. Então, não deixe de ligar, não deixe de procurar ajuda. Larga esse remédio, para de sofrer, porque Jesus chegou na sua casa, chegou na sua vida hoje, porque ele quer transformar a sua vida assim como ele transformou a minha. Tá dado o recado. Yara do Carmo. Ô, Ronildo, hoje vocês têm parente em Carazinho, né? Parente em Carazinho, pessoal de Carazinho, região, Passo Fundo ali. A gente conhece todo mundo. Um abraço para Carazinho. Vou voltar nessa cidade, né? Ronildo, como é que foi a repercussão da cura da Yara na família de vocês? Então, pastor, apesar de todos esses remédios que ela tomava, ela ainda gostava de tomar bebidas, uísque, cerveja, gostava de beber. E a gente tinha aquela coisa de se encontrar na família, né? E quando a Yara teve a mudança na vida dela e a gente começou a visitar os familiares e o pessoal fazia questionando, o que houve com a Yara, o que aconteceu? Ela vivia chorando, vivia com dor de cabeça, hoje mudou, ela não bebe mais, o que aconteceu na vida dela? E a gente explicava que a gente tinha encontrado Jesus. E eu queria aproveitar, pastor, esse momento e dizer para esse casal que está olhando, está assistindo o programa na TV, que não é por acaso que você está assistindo. Você que está querendo largar sua esposa, que está pensando, maquinando um plano de como largar. Eu já pensei isso várias vezes, que não é fácil. A gente era um casal jovem, lidar com uma situação dessa é muito difícil.
procura Jesus, liga para a Igreja Viva 24 horas, 3364-4207, que você vai ser bem atendido. Eu quero agradecer a presença de vocês. Como eu falei, o nosso tempo é meia horinha, mas foi dado muito bem o recado. Muito obrigado. E eu quero mais uma vez convidar você, Sapucaia do Sul. Você que mora em Sapucaia, Esteio, São Leopoldo, Canoas, no auditório Vanessa Seconete, na Avenida João Pereira de Vargas, 2843, no bairro Nova Sapucaia, em Sapucaia do Sul. Nós estaremos nesse domingo, amanhã, às 18 horas. Pastores, missionários, obreiros, estaremos orando por você. A entrada é franca. Bem ali no auditório do Vanessa Seconete, nós queremos orar por você. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para o 3364-4207, que o pastor Juliano, missionários, obreiros estão prontos para atender e te dar outras informações. A Igreja Viva 24 horas, como eu falei, fica na Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, e você é o nosso convidado especial. Vocês viram aqui o depoimento de um casal que chegou sem perspectiva e tudo mudou. Então, Deus, ele quer mudar a sua vida também. Usa a sua fé. A fé, a Yara, ela conta a história dela com muita convicção. O Ronildo fala com convicção. Sabe por quê? Porque não é uma fé baseada no intelecto. Não é uma fé de crer em alguma coisa, crer em qualquer coisa. É uma fé que leva eles a obedecer a palavra de Deus e uma fé com experiência. Eles experimentaram mudança. Eles experimentaram a transformação. E é isso que nós queremos oferecer para você. Igreja Viva, 24 horas. Nós voltamos sábado que vem, 8 horas da manhã aqui na Band. Fica um abraço para você. E não esqueça, hoje às 19h30, a campanha do Socorro Urgente. Precisa de socorro? Deus está de mãos estendidas para socorrer você e toda a sua casa. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo programa. Shalom.